Noite, pessoal. Estamos aqui nessa noite, né, já quase no finalzinho, né, do dia, mas não poderíamos deixar de fazer o nosso devocional diário. Nosso devocional hoje vai falar do tema além das expectativas. Por quê? Porque o Senhor Deus sempre supre além das nossas expectativas. Nós fazemos, pessoal, esse devocional. Eu estou fazendo de segunda a sexta, né? E a gente vai estar sempre fazendo o quê? O estudo bíblico. Eu faço para a minha vida e quis compartilhar com vocês também esse momento. Então, convido a vocês sempre estar comigo. Eu nunca consigo ter um horário fixo, né? Porque eu participo de mentorias, trabalho, enfim, né? Tenho minhas obrigações. Mas sempre que consigo um momentozinho, eu venho estar aqui com vocês. Nosso livro é Café com Deus Pai, e nós vamos começar lendo, né, a frase do dia que diz: não se limite diante da grandeza de Deus. Então você é um filho amado de Deus, você é alguém que Deus criou com um propósito para abençoar outra pessoa, outra vida. Então não se limite diante da grandeza que Deus lhe deu, não é? Então, nossa devocional começa falando nessa passagem, que seria Atos 3, capítulo 3, versículos 5 e 6. Vamos ler logo. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata, nem tenho ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Então ele diz assim: nessa passagem, vemos o aleijado ao abordar Pedro e João. Queria simplesmente esmola, na esperança de receber alguma migalha. Afinal, essa era a maneira de viver sua rotina diária. Ou seja, ele tinha a rotina de quê? De sempre estar pedindo, né? Então, o que é que acontecia nessa parte do texto, né? Que ele estava sempre acostumado com o quê? Com a escassez, com a necessidade de sempre estar pedindo. Então diz ainda: mas o fato é que ele acabou recebendo muito mais do que esperava. Foi surpreendido com a intervenção de Deus e curado da sua condição física. Então, aquele aleijado, ele só queria pedir o quê? Uma ajuda, uma esmola. Mas Deus é tão misericordioso que ele não quis apenas dar um pouco. Ele quis fazer o quê? Um muito. Que era fazer o quê? A cura daquele deficiente, né? Então, é como a gente falou na frase principal do dia: não se limite diante da grandeza de Deus. Deus te criou como um ser especial, um ser que é abençoado, e Deus te deu um propósito. Então, esse propósito não pode ser guardado, não pode ser escondido. Ele, com certeza, vai sempre fazer muito mais e melhor do que você imagina e que você sonha. Mas você precisa pedir a Ele o quê? O direcionamento do Senhor sobre sua vida. Continuando, a história diz: essa história é mais um lindo exemplo do que Deus não faz pela metade. Pelo contrário, ele sempre supera as nossas expectativas. Então, se você parar para refletir sobre sua vida, muitas vezes você deve ter entregue ao Senhor algum pedido, alguma oração, independente de religião, pessoal. Eu não estou falando em religiosidade, estou falando da palavra de Deus. Então, quando você entregou ao Senhor, com certeza o Senhor que te surpreendeu de uma forma especial. Se eu for perguntar a você que está me assistindo, com certeza você vai ter muito a falar, porque eu tenho. Né? Muitas vezes a gente criou uma expectativa de algo e Deus fez muito mais do que a gente pensou e que a gente sonhou, né? Muitas vezes a gente até passa por uma grande tribulação, não entende, mas quando a gente olha lá na frente, a gente diz: o Senhor
cuidou, o Senhor abençoou, o Senhor tinha o caminho perfeito. Então, se a gente parar para refletir, a gente vai entender o quanto a grandeza de Deus está na nossa vida. Aí diz mais ainda: muitas vezes achegamos-nos a Deus Pai como poucas expectativas, mesmo buscando intervenção dele e acreditando que ele é capaz, limitamos o seu poder. Então, se Deus é o Deus do impossível, por que a gente pensa em pedir pequeno? Por que a gente pensa tão escasso? Por que a gente se vê tão pequeno? Ou a gente não vê que Deus é tão grande e poderoso para fazer muito mais do que a gente pede, do que sonha? Não é? Então, a gente tem que olhar a grandeza de Deus, sabendo que Deus é capaz de fazer até o impossível, se for da vontade dele, a vontade dele sobre nossa vida. Aí continuando diz: muitas vezes achegamos-nos a Deus Pai com poucas expectativas, mesmo buscando a intervenção dele e acreditando que ele é capaz, limitamos o seu poder. O fato é que Deus pode fazer grandes coisas, intervindo em não só uma necessidade nossa, mas indo muito além do que pedimos ou pensamos. Então, por que duvidar? Não é? Às vezes você está aí dizendo: meu Deus, eu só quero um emprego. Ah, meu Deus, eu só quero no final do mês poder ter minha feira e pagar minhas contas. Ah, meu Deus, eu queria só aquela casa, aquele barraquinho bem pequenininho. E Deus está te dizendo: me pede uma mansão. Me pede que a prosperidade seja tão grande para eu receber e abençoar o outro. Deus quer que você peça sempre mais e maior. Mas Ele vai te dar o que é para ser o seu melhor. Mas Ele tem a capacidade de fazer até o impossível. Basta você crer. Então, mais uma vez a gente lembra que no livro, não só no livro, mas a palavra de Deus nos afirma isso, que Ele pode intervir e nos dar muito mais além do que pedimos ou pensamos. Boa noite, Edson. Então, dizendo mais que não se deixe envolver pela mentalidade de escassez, não é? Então, a gente muitas vezes acaba pedindo pouco ao invés de pedir muito, porque Deus quer sempre o melhor para a gente. Só que a gente, por se ver escasso, só pede em escassez. Então, que a gente possa se libertar da escassez hoje. Sabendo que o Deus, nosso Deus é o Deus o quê? É o dono da prata, do ouro. Então Ele é capaz de dar, não só financeiramente, mas em todas as situações, muito mais do que pensamos. Então nosso Deus é especialista em nos surpreender e fazer grandes coisas. Por isso, nunca espere o pouco dele. Então, quando a gente se liberta da escassez, a gente começa a acreditar que o Senhor é capaz de fazer grandes coisas na nossa vida. Então, muito além de bênçãos terrenas. Com certeza, o mais importante não é o que está na terra, e sim as bênçãos espirituais. Mas Ele também tem a capacidade de nos abençoar também com as bênçãos terrenas. Aí, Deus Pai nos oferece cura, restauração e o mais importante de tudo, a salvação. Então, o que é que você está pedindo ao Senhor hoje? É uma cura? É a sua salvação? É uma libertação? É uma restauração? É uma transformação? Eu não sei qual é o seu pedido, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor pode te atender, mas Ele vai entender primeiro o que? O seu coração. O seu coração precisa ser transformado. O seu coração precisa primeiro ser libertado da escassez. O seu coração precisa ser muitas vezes liberto da incredulidade. O seu coração precisa ser entregue ao Senhor. Então, analise o que o seu coração está pedindo para ser transformado. Porque todos nós temos algo a ser transformado. Todos. Todo dia a gente tem algo a desbloquear, todo dia tem algo a crescer, a melhorar.
E quando a gente pede o direcionamento do Senhor, o Senhor nos fala. O Senhor diz lá ao nosso coração, você precisa mudar aquilo. É isso que está te bloqueando, é isso que não está te fazendo crescer. Mas para isso você precisa ter o quê? Intimidade com o Pai. E a gente só tem intimidade através do quê? Da oração. Aí continuando diz, não sei o que você tem passado, ou de que maneira está a sua vida. Eu não sei, mas o Senhor conhece. Eu não sei se você está na riqueza, ou se você não tem R$ 1 para comprar pão. Mas o Senhor sabe da sua situação. O Senhor contempla. Talvez você esteja numa riqueza financeira, mas você esteja doente, esteja deprimido, triste. Talvez você esteja sem R$ 1, mas esteja muito feliz e grato ao Senhor. Não sei, mas o Senhor conhece, o Senhor trata, o Senhor cuida, o Senhor entende a sua situação. Mas para isso você precisa ter o quê? Intimidade, ter uma ligação direta com o Pai. Aí continuando, pessoal, a gente diz, talvez você esteja esperando do Pai uma cura ou um milagre, mas Ele deseja ir além. Além. Você está crendo nesse além? Você está entregando ao Senhor esse além? Você está pedindo esse além do Senhor? Ou você está lá na escassez, muitas vezes até sem acreditar que o Senhor é capaz de fazer? Então, Ele é capaz de realizar uma transformação completa em sua história. Você está preparado para deixar Deus transformar a sua história? Mas para isso você precisa deixar Ele fazer, deixar Ele transformar a sua história. Porque o Senhor não faz nada obrigado. O Senhor diz, eu bato a porta do teu coração. Deixa eu entrar. Deixa eu fazer morada. Então deixa o Senhor fazer morada na tua vida. Deixa Deus fazer transformação na tua vida. Às vezes a gente pede tantas coisas materiais e Deus está te dizendo que Ele quer o teu espiritual. Às vezes até, muitas vezes no físico mesmo, uma saúde que você queira, até emagrecer. Tudo passa quando a gente deixa Deus fluir na nossa vida. Eu sempre falo para as pessoas que eu atendo que a nossa mente que é capaz de modificar todas as coisas. Então, se você tem uma mentalidade de escassez, como é que Deus vai fluir na sua vida? Se você tem uma mentalidade de negatividade, como é que Deus vai fazer na sua vida? Se você pensa pequeno e Deus está te dando lá a corda, Deus está te dando o trabalho, Deus está te dando a unção, Deus está te dando a visão, e você não está, por causa da escassez, muitas vezes, não está aceitando o que Deus quer fazer de transformação na sua vida. Como é que Ele vai transformar? Você precisa deixar primeiro Deus entrar no seu coração. Você precisa ter fé. Ainda hoje eu estava na mentoria, e na mentoria, uma das coisas que eu perguntei lá ao mentor, o que eu deveria modelar, a primeira coisa que ele falou foi fé. Então, se você não tem fé, primeiro em Deus, se você não tem fé em você, como é que vai acontecer as coisas? Primeiro você precisa acreditar. Primeiro em Deus, porque como a gente já leu aqui no texto, Deus é capaz de fazer muito mais do que a gente pede, do que a gente espera, do que a gente sonha. O texto, para quem está chegando agora, diz assim, não se limite diante da grandeza de Deus. E por que você está se limitando? Está faltando fé em você. Então, vamos modelar essa fé. Fé em Deus e fé na gente. Porque quando a gente tem fé, a gente é capaz de fazer grandes coisas. Primeiro, porque Deus vai nos ajudar. E segundo, porque você também está acreditando em si para fazer todas as coisas. Então, continuando, diz assim,
Talvez você esteja esperando do Pai uma cura, um milagre, mas Ele deseja ir além, realizar uma transformação completa em sua história. Não espere pouco de Deus, porque o que Ele tem para você supera qualquer expectativa. Não se trata do tamanho do seu sonho, mas do quanto você está disposto a confiar no poder de Deus sobre a sua vida. Aquilo que eu já falei. Se você não entrega, se você não confia, se você não tem intimidade com o Pai, como é que você vai receber? Então, comece a ter essa intimidade, comece a buscar mais ao Senhor, comece a perguntar a Ele o que Ele quer que seja modificado dentro de você, porque todos nós temos essa necessidade de modificar dia após dia algo. Então, não sonhe pequeno, não esteja disposto a pensar pequeno, mas pense grande. Busque sempre ter sabedoria. Entregue ao Senhor, que o Senhor vai fazer. Muito mais do que você pede, muito mais do que você sonha, muito mais do que você acredita. Mas você precisa se liberar da escassez, se liberar do que você ainda pede pequeno. Porque quando a gente pensa lá no deficiente, lá no aleijado, como diz o livro, ele pensou pequeno, ele só queria uma esmola. Mas o Senhor deu muito mais do que ele sonhava, que era a cura para aquela deficiência. Então, não se trata do tamanho do seu sonho, mas do quanto você está disposto a confiar no poder de Deus sobre sua vida, porque Ele é a resposta que você tanto tempo procura. Então, se você está se perguntando algo, o porquê de não estar acontecendo, o porquê de você estar passando por determinada situação, a sua resposta está no Senhor. Mas para isso você precisa buscá-lo, você precisa ter intimidade com Ele, você precisa perguntar ao Senhor o que é preciso mudar. Onde é que eu estou escasso, Senhor? Onde eu posso te pedir mais? O que é que eu estou pedindo pouco e pequeno? O Senhor vai mostrar e o Senhor vai te dar muito mais do que você pede, do que você sonha. Vamos agradecer ao Senhor, né? A gente está terminando o devocional desse dia, agradecendo ao Senhor. Vamos fazer um boot, né? Profetizando, né? Que a gente não vai ser mais escasso, mas que vai ser sempre próspero e abundante, porque o Senhor é um Deus de prosperidade, de abundância sobre nossa vida. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer neste momento por essa live, por cada pessoa que aqui passou e recebeu a sua mensagem, por esse dia que está se terminando, mas a gente não deixou de fazer o devocional e de escutar a tua palavra que tu queres para a gente. Abençoa cada um que está aqui, cada pessoa que precisa de um desbloqueio, que precisa se libertar da escassez, de pedir pouco, porque o Senhor não quer o pouco, Deus quer te dar muito mais, Deus quer nos dar muito mais do que a gente pede e sonha. Nos abençoa, Senhor, fica conosco e continua nos abençoando e falando a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo devocional diário.